Chama ela, a nossa entrevistada de hoje, para falar sobre a Semana Nacional do Registro Civil, para dar aí direito à documentação a muita gente. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Jaqueline Machado. Doutora Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar falando com Três Lagoas, com a Rádio Caçula, e principalmente, para falar sobre uma semana tão importante, elevar o direito de cidadão a muitas pessoas que não tiveram esse acesso antes, Muito bom dia. Eu que agradeço o convite de você, é sempre um prazer estar falando com a comunidade aí em Três Lagoas, e estamos com o Registre-se, que é essa campanha a nível nacional para levar, então, a documentação básica para a população mais vulnerável. É muito importante, doutora? Mas para falar sobre esse assunto, a gente precisa entender o porquê, do que essa ação é tão necessária. Hoje, Mato Grosso do Sul, que nós sabemos, é um estado de extremos, muitos não têm acesso à documentação. Por que essa ação, essa semana, ela é considerada tão urgente aqui em nosso estado? Então, o CNJ entendeu, que em todos os estados do Brasil precisa de ações assim, porque ainda existe, infelizmente, no nosso país, o subregistro civil, Então, muitas crianças nascem e não são registradas, tem situação de aldeia, as mães têm essas crianças, às vezes, no hospital, mas voltam antes de registrar para aldeia, para assentamentos, para locais distantes, às vezes não estão ali com o seu companheiro, o pai da criança junto, então prefere deixar para registrar depois, e essa situação vai ficando e a criança vai crescendo sem o registro, E aí vai tendo dificuldades para vários tipos de benefícios ou direitos básicos e fundamentais que ela tem, Então é muito importante, a gente tem ainda subregistro sim no nosso estado, a gente tenta minimizar isso com nas cidades maiores, com o cartório dentro dos hospitais, e onde não tem, nos cartórios menores, a gente tenta incentivar para que as pessoas façam o mais rápido possível o registro dessa criança, também a outra documentação, o RG, o CPF, para que essa criança tenha já desde cedo, exista, porque sem documentação a gente não existe, Então é necessário que as pessoas se atentem à importância da documentação. E uma questão também importante, doutora? Porque sem documentação, agora falando do público adulto, muitos não conseguem fazer procedimentos necessários, como, por exemplo, ter um título de eleitor, ter ali um registro em uma loja para fazer uma compra, abrir um crediário e tudo mais. É um direito básico do cidadão. E vocês percebem que tipo de público aqui em Mato Grosso do Sul, se são, claro, os mais novos ou os mais velhos, que ainda estão com essa questão de subnotificação de registros por aqui? Olha, o público é muito variado, A gente tem crianças que não têm registro, Tem crianças, e tem muito adulto também, tem a população indígena, muitos ficaram só com o registro administrativo, de indígena, o RANI, e não fizeram a sua documentação. Então a gente tem para todos, de todas as idades, muita gente nova, tem crianças que não têm, mas também tem os adultos. E hoje saiu um provimento novo, publicado pela Corregedoria aqui, então para o registro tardio do indígena, basta a autodeclaração dele, havendo dúvida, o registrador ele vai mandar para o juiz, diretor daí, juiz corregedor permanente, para verificar se vai ser necessário ouvir uma ou duas testemunhas ou não, ou alguém da própria etnia, da aldeia. Mas então é necessário sempre ir até o cartório, buscar informação, orientação e fazer a documentação, correr atrás dessa documentação tão importante para as pessoas, para os direitos mais básicos que eles precisam, Às vezes tem muitas mulheres que têm filhos, aí as crianças às vezes estão com 4 anos e não conseguiram, não obtiveram ainda o salário maternidade, Por quê? Porque não fizeram o registro dessa criança. Doutora, uma curiosidade. Eu imagino que a senhora, claro, como grande ativa nessa questão, nessa defesa da identificação do público sul-mato-grossense, quando vocês realizam campanhas como essas, e quando vocês alcançam o público-alvo, que são, é claro, as pessoas que não têm essa identificação, qual que é a principal justificativa que essas pessoas alegam para vocês? É porque não tiveram a informação necessária? É porque não sabiam que tinham que registrar? Qual que é a principal justificativa que essas pessoas alegam por não ter a sua identificação correta?
muitas vezes elas alegam falta de condições mesmo, foram para lugares distantes, fazendas, né, muito distantes dentro do Pantanal, e não voltaram, e a criança foi crescendo lá e não fizeram essa documentação. Outras alegam que no momento em que iam fazer, muitas mães, na verdade, quando vão fazer o registro das crianças, o pai às vezes não está presente, né, e vive em união estável, não é casado, não tem uma declaração de união estável, então elas preferem não fazer a certidão, o registro, para que não fique sem o nome do pai, né? Mas o necessário é que faça, mesmo que fique sem o nome do pai, porque depois ele vai ser intimado para dizer, né, se concorda. A qualquer momento ele pode ir no cartório para retirar essa e colocar o nome dele lá no registro de paternidade. Então, são muitas as causas, e às vezes até cultural. Eles acham que a criança pequena não precisa, vai crescendo sem, né, e tal. Então, são muitas diversificadas as justificativas. Caso nessa situação, né, do pai ou da mãe que não coloca aí o registro do seu filho, não faz o registro do seu filho, pode haver alguma punição, claro, entrando na esfera jurídica, para esse pai, para essa mãe que não realiza a documentação do seu filho, doutora Jaqueline? Na verdade, quando se o Conselho Tutelar, né, verificar isso, que a criança está sem a documentação, pode sim mandar uma notificação para os pais para que eles façam, porque a criança sem documentação, na verdade, ela está sem existir no mundo, né? Não existe uma pessoa sem documentação, não existe. Então, é muito necessário que faça. Essa criança precisa, a escola vai pedir isso também, né? E às vezes a criança fica lá algum tempo só como ouvinte, porque não tem a documentação necessária. E é importante também falar que durante essa semana do registro, então a pessoa que procurar, que já tem a documentação, mas perdeu, né? Quer dizer, eu tenho o meu registro de nascimento, mas eu perdi, não sei mais onde é que está, extraviei. Ela pode comparecer ao cartório de registro civil da sua cidade e pedir uma segunda via gratuitamente, do dia 12 ao dia 16. Mesmo que ela não tenha nascido naquela cidade. Por exemplo, eu estou aqui em Campo Grande, estou sem minha certidão de nascimento, perdi, mas eu nasci, digamos, em Terenos. Eu posso ir até o cartório de registro civil de Campo Grande e pedir a minha segunda via de certidão. Posso ir em Três Lagoas, por exemplo, e pedir no segundo serviço notarial, né, que tem o registro civil de pessoas naturais, pedir a segunda via da minha certidão, mesmo que eu tenha nascido em outro estado do Brasil. Uma outra questão também, o público idoso ainda está em grande número. Por exemplo, nós sabemos que muitos só deixam para ter sua identificação mais adultos. Temos esse número também de idosos que não têm a documentação por essas causas que a senhora citou agora, às vezes pela falta de informação, ou porque na época não tinham tanto detalhe em relação a isso, passaram esse tempo todo sem documentação e só lembraram que tinham que fazer já mais velhos? Algumas situações existem sim, né? Principalmente essas pessoas que moram em áreas rurais bem distantes ou em aldeias indígenas, que, na verdade, a população indígena, ela não tem como obrigatoriedade o registro civil, porque ela sempre teve um registro administrativo, né? Que é o RANI. Então, tem muitas pessoas que ainda estão com esse registro administrativo. Agora, a FUNAI não está mais emitindo esse RANI. Então, por isso a importância das crianças nas aldeias terem o registro civil, né? E também os adultos que ainda não têm, de terem esse registro. Importantíssimo. Doutora, como que vai ser o trabalho durante essa próxima semana que vai se iniciar entre o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, com os cartórios, né? Essa união entre vocês, para que esse projeto, outras instituições também vão estar trabalhando junto com vocês durante a Semana do Registro Civil aqui no Estado? Em alguns locais onde a gente verificou que tem um número maior, né, de subregistro, aí vai ter um trabalho com outras ações juntos também. É como aqui em Campo Grande a gente vai ter uma ação social grande, com atendimento também da Receita Federal, do RG, de todo o resto da documentação necessária, e também alguns outros serviços, né, serviço da Carreta da Justiça. Agora, no interior, né, o trabalho vai se concentrar nos cartórios, nos serviços de registro civil, tá? Então, a pessoa vai até o registro da sua cidade e vê qual é a documentação que ela precisa, qual a orientação que é passado, se falta alguma coisa, se tem alguma falta de alguma outra coisa que ela precise para fazer o registro tardio, ela vai ser encaminhada, então, ou para a Defensoria Pública, né, para que ela possa, porque às vezes o registro tardio só vai poder ser feito judicialmente mesmo, né, então ela vai ser orientada, vai ser encaminhada
para que ela faça isso, faça esse pedido através da Defensoria. Em Campo Grande também vai ter a carreta da Justiça, né? Se eu não me engano, como a senhora disse. Vai ser só Sim. na capital? Outros municípios também vão ter essa ação da carreta? A carreta na Justiça a gente tem uma, dessa vez ela vai se concentrar aqui, né, na capital, com os serviços que ela costuma prestar, que é divórcio, casamento, sim, né, sim, investigação de paternidade, acordos judiciais, né, de pensão, de guarda. É muito importante. Então, doutora, um assunto, claro, importante. Nós falamos de barreiras, claro, de dificuldades e tudo mais. Mas nós estamos em 2025, né, que é um ano, claro, aí de evolução, de tudo mais. A senhora, como uma pessoa reconhecida, né, no setor da justiça, qual o tipo de burocracia que a senhora elenca que hoje impede tantas pessoas de ter o seu registro, mesmo com hoje internet, com rede social, com um acesso à informação tão importante? Há alguma burocracia que a senhora elenca? Essa é a principal que eu vejo e que deve ser superado o quanto antes? Não, na verdade, assim, é difícil para a gente que tem, né, que trabalha com isso, né, a gente acha que não é burocrático, que a pessoa vai lá, ela consegue retirar a documentação dela. Agora, uma das questões é a questão financeira, realmente, né, tem gente que tem dificuldades financeiras até para chegar no cartório, né, então a gente tem que levar em conta isso. Por isso que essa semana é tão importante, né? A gente possibilitar que essas pessoas consigam, né? Claro que a certidão de nascimento é gratuita, a primeira certidão, mas assim, eu digo, o deslocamento dessa pessoa no cartório, tudo isso às vezes é complicado para ela. E às vezes até a forma, às vezes uma pessoa simples, ela não tem o conhecimento bastante, ela, né, vive a vida inteira no interior, dentro de uma fazenda, às vezes não consegue saber exatamente o que ela precisa e acaba deixando, né, procrastinando isso, porque naquele dia a dia ali, às vezes não faz tanta falta para ela, mas assim, o documento é importante, a gente tem que ter, né, o documento é a base de toda a cidadania, né, de todo o nosso existir como seres humanos, como cidadãos, então eu acho que é muito necessário que as pessoas vão atrás. E não só essa questão da documentação também do registro civil, né? Tem muita gente que tem a necessidade de averbar, por exemplo, os indígenas, a sua etnia, né, o seu pertencimento, então é importante também a questão da alteração do nome e do gênero das pessoas trans, né, que às vezes é tão importante para elas, né, elas têm que ir atrás, têm que procurar saber quais são qual a documentação que ela precisa, o que ela precisa fazer, né, caso não tenha condições, como ela conseguiria obter gratuitamente isso, né, em caso de vulnerabilidade. Então isso é importante. Eu acho que o brasileiro ele tem uma necessidade, é necessário que ele busque conhecer mais os seus direitos, né. A senhora citou a questão da resignação. Vai acontecer também nessa semana para pessoas que são trans, queiram colocar ali, trocarem seu nome pelo nome do gênero que ela está ali? Vai acontecer também? Na verdade, assim, seria até possível acontecer, mas precisa antes de uma série de documentação que se a pessoa não tiver toda essa documentação, ela não vai conseguir fazer, né? Então são certidões de todas as justiças, né? Porque como ela vai trocar o seu nome e o gênero, é preciso uma certa segurança jurídica, né, para a gente fazer isso, né, porque ela já tem uma vida com um nome e ela vai ter que mudar tudo isso. Então, nessa semana especificamente, é um pouco mais complicado de se fazer isso, demanda um tempo maior, as pessoas geralmente chegam e não tem toda a documentação necessária, mas é importante essas pessoas procurarem para obter essas informações, saber qual a documentação que elas precisam, né, como elas podem fazer para obter um custo reduzido ou pelo menos algum tipo de gratuidade em razão da vulnerabilidade delas. É muito importante. A gente já fez no registro, no primeiro registro que teve aqui em Campo Grande, em Campo Grande a gente fez isso, né? E também no segundo a gente fez, mas aí a gente faz uma parceria, né, com um município, né, a subsecretaria, que vai atrás dessas pessoas, já informa previamente para eles a documentação que precisa, as pessoas já vêm com a documentação pronta, né? Mas isso a gente tem, no próximo a gente vai tentar se organizar com mais tempo. Dessa vez, né, em Campo Grande não nos foi passado, a gente passou, né, a possibilidade de fazer isso, mas não nos foi passada nenhuma listagem com o nome de pessoas já previamente cadastradas que quisessem fazer essa alteração por hora.
É que essa questão da resignação, né, de nome, da troca de nome, demanda um pouquinho de tempo, né? Como a senhora disse, Sim, tem que colocar sim. os nomes nos novos documentos, não é só o registro, né? Tem que ser também Não. CPF, tudo para ser alterado, né? Demora um pouco. É. Sim, porque depois que a pessoa faz a alteração e sai com o seu documento, seu registro de nascimento, ela tem que ir atrás da alteração de todos os outros documentos, né? Que aí não cabe Sim. ao cartório, ela mesma que tem que buscar isso. Doutora, a senhora, claro, aí nesse período que trabalha a questão dessa semana, claro que é importantíssima aqui para Mato Grosso do Sul, tem algum momento ou algo em especial que, como profissional, a senhora lembra com respeito, lembra como um marco dessa semana durante a sua atuação, que é algo que a pessoa às vezes não tinha consciência e quando ela percebeu, isso mudou a vida dessa pessoa? Tem algum exemplo que a senhora elenca como o principal dessa semana? Então, tem vários exemplos que durante essas semanas que ocorreram, a gente foi observando, né? Muitas pessoas, assim, pessoas idosas, com deficiência, que estavam sem documentação, precisando de documentação para obter benefício, crianças também para obter benefício. Essa questão da alteração do nome e do gênero é uma questão que realmente emociona a gente, porque, Sim. assim, a gente não tem noção de como aquela pessoa se sente quando ela pega o documento e vê, não, agora eu tenho um documento que realmente demonstra o que eu sou, como eu me sinto, né, em sociedade, como que eu me sinto como ser humano. Então é muito impactante isso, quando as pessoas pegam a documentação e veem que aquilo ali é o que realmente representa elas, é emocionante. É um significado, né, doutora? Uma mudança de vida dessa pessoa, ela renasce e ela se torna, É. como a senhora disse mesmo, ela se torna um cidadão para a justiça, não é? E para a gente pensa que, assim, como não tem essa, não está nessa situação, a gente não tem a proporção, né, do que isso significa para a pessoa, para aquela pessoa que viveu a vida inteira, né, com um documento, com um nome que, na verdade, não a representava. Muito importante. E após essa semana, doutora, há planejamento de estender mais essas ações? Aquelas pessoas que não conseguiram durante o período, elas vão poder continuar procurando os seus tribunais aqui, o Tribunal de Justiça nos municípios de Mato Grosso do Sul, para mudar ou ter também aí a sua identificação? Como será após essa campanha? A procura, a pessoa que não tem a documentação, ela pode sempre, em qualquer momento, procurar o cartório para fazer, né, a sua certidão. Aí existem os requisitos legais, né? Se a pessoa é indígena, ela faz com a autodeclaração, né? O provimento e a resolução do CNJ já falam isso, né? Em outras situações, não. Aí ela precisa efetivamente entrar com a ação de registro tardio. Mas ela pode a qualquer momento procurar. Muito importante. E, claro, eu peço para que a senhora faça o convite à população de Três Lagoas, que a partir da semana que vem, nossa audiência, claro, da Caçula, chega a todos os cantos da cidade, para que participe. Aquelas pessoas que não têm sua identificação ou queiram buscar a sua identificação, que participem e que façam parte dessa semana que é tão importante. É muito importante, então, que as pessoas que não têm, ou porque perderam sua certidão, que vão até o cartório, já que vai ser gratuito, né, a segunda via, lá, peçam sua segunda via da documentação, para que guardem isso, para ter sempre que necessitar, e também para obter informações sobre os seus direitos, quer dizer, como eu faço um registro tardio, como eu consigo fazer uma averbação de etnia, né? É importante um reconhecimento de paternidade, né? Porque o reconhecimento de paternidade voluntária é só chegar no cartório, né? Às vezes a criança foi registrada só pela mãe na hora, porque o pai não estava, e ela fica anos e anos sem o nome do pai no registro, e é tão simples de ir lá de fazer, né? Então é importante que essas pessoas entendam esses direitos. É importante para a criança, né, ter o nome do pai na certidão também. Então, assim, que compareçam, vão até o segundo Serviço Notarial de Registro Civil das Pessoas Naturais aí de Campo Grande, de Três Lagoas, que fica na rua Orestes Prata Tiberi, né, número 62. E do dia 12 ao 16, então, as segundas vias de certidões de nascimento, a averbação de etnia vão ser gratuitas. Perfeito, já o recado está dado, pessoal, participe, que vai valer a pena, claro, quem precisa, é muito importante. Doutora Jaqueline, queria agradecer a senhora por ter falado com a gente, fiquei muito contente que a senhora que dá essa entrevista para nós sabemos do seu trabalho, da sua atuação, principalmente na defesa dos direitos das mulheres aqui no nosso estado. Queria convidar, inclusive, a senhora para um dia falar do seu projeto, né, do Mãos Empenhadas para a população de Três Lagoas. Muita gente quer conhecer e vai conhecer, e da sua competência, da sua responsabilidade
imparcialidade na defesa, né, das mulheres aqui no estado. A gente sabe de tantos casos que aconteceram, né, envolvendo as mulheres aqui, e uma profissional como a senhora é tão importante e tem voz para defender principalmente as nossas mulheres aqui no estado. Muito obrigado por ter falado com a Caçula e com a Hora da Notícia. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. É isso aí. Nós conversamos então, pessoal, aí com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Jaqueline Machado.